Sinta-se cumprimentado de acordo com o local onde estiver. Neste espaço, grande entrevista da Agência de Notícias Angola Press, vamos dar um salto ao mundo das artes para falarmos com o humorista Costa Vilola. Costa, as nossas saudações e desde já muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu que agradeço também pelo convite. É uma honra estar aqui numa Desde já dizer entrevista. que não foi fácil tê-lo aqui. De facto, reconheço que não foi. Quem é Costa Vilola? Onde nasceu? Quem são os seus pais? O Costa Vilola é um rapaz do Sambizanga, propriamente dito da rua por detrás do Cudiçanga com a Macamba. É filho do tio Manel Telefone, da tia Eva. É um jovem apaixonado pelo mundo das artes. Um jovem muito voltado também à questão da responsabilidade social e preocupado com o bem-estar comum. Costa, quando é que se deu conta que tem este dom, este talento de fazer rir as pessoas? Eu venho de um bairro culturalmente forte, que eu vivia atrás de um dos maiores centros recreativos e culturais do país, ou de Luanda na altura, que é muito cantado até, que é o Cudiçanga. E ali tem a veia da cultura e do humor. Eu lembro que, enquanto criança, o Bangão, o Quintino da Banda Movimento, Dom Caetano, esses cantores todos daquela altura visitavam muito a nossa rua, porque eu vivia próximo da casa do Quintino da Banda Movimento e esses mais velhos todos iam para ali e ficavam a conversar, falar de arte, de cultura, e é uma zona onde o povo, até a altura que eu estava lá, era muito alegre, muito feliz, estavam sempre a fazer piada. O Cisco, falecido Cisco, circulou muito por aquelas zonas na nossa rua, e falava-se muito que eu tinha um grande jeito para isso, mas eu era criança na altura, não tinha noção, nem sabia o que era teatro. As pessoas iam sempre à minha casa e diziam, esse miúdo tem muito jeito. Já encantava as pessoas? Já. Eu era a espécie do bobo da corte, porque a rua onde vivíamos, sabe que na altura da guerra, a maior parte que vinha do norte parava na zona do campo acadêmico, da Praça do Brincanareia, e entrava pelo interior do Sambizanga. Uns iam para o lado do bairro da Lixeira, era raro descerem para Boa Vista, era mais entrar pelo interior, aí pela zona do Cutzanga, Baião. E aquilo era uma espécie de uma ilha. De um lado estavam os malanginos, mais abaixo os sulanos, do outro lado, e eu estava, porque eu fui criado por uma família de bacongos, o meu cunhado que criou-me, depois a morte dos meus pais era bacongo, ou é bacongo, aliás, e tinha do outro lado a família do Nambuangongo, os do Nambuangongo e tudo mais. E cada um tinha a sua maneira própria de ser e de estar, o sotaque e tudo mais. E eu tinha essa capacidade de imitar todos aqueles mais velhos. E então, às vezes, quando estivéssemos na rua a brincar, eu ficava ali a gozar. Tinha dois mais velhos lá, o tio Sebastião Quinguengo e o Sebastião Gambache. A tia Dona Ana Marques, que também acabou por falecer agora há coisa de 6 meses, e a tia Dona Ana, mulher do tio Sebastião. E as duas eram uma espécie das mães do bairro. Eu digo sempre, quem cresceu aí no nosso largo e não levou uma galheta de uma dessas Donana, não cresceu ali. E depois tinha a tia Angache, que é a mãe do Quintino, e todos eles falavam a grito, um da lata, e conversavam à distância. Então nós depois imitávamos aquilo, mas eu era o melhor a imitar. E as pessoas achavam, esse gajo tem talento, mas eu era criança, como eu estava a ser cuidado pela minha irmã mais velha, que também já é falecida, e a minha mãe era muito ligada ao álcool, não tinha tempo para cuidar de nós, então não me permitiam que eu fizesse parte de grupos, também não sabíamos o valor disso. Então foi assim que eu começaram a descobrir esse lado em mim, até que um dia os cutonocas cômicos saem do Kazenga, vão para o Cudiçanga, fizeram um grande espetáculo. Eu não assisti porque eu não entrava, era criança, não deixavam entrar. E os mais velhos do bairro ficaram reunidos, como aquela inimizade do Kazenga e Sambizanga. Como é que pessoas do Kazenga vêm aqui, fazem isso, fazem aquilo, não sei o que, não temos que. Então montou-se um grupo lá para contrapor os cutonocas cômicos. E o meu irmão mais velho fazia parte deste grupo. E como era uma fase que ele estava a acabar de cuidar, de tirar-me do mundo do crime, que eu estava a tentar entrar e tudo mais, eu andava com ele colado como se fosse pasta. Ou seja, ele mantinha-me ocupado para eu não voltar à vida do crime que eu estava a enverdar. E nessa de ter que lhe acompanhar obrigatoriamente toda hora, ele estava a ensaiar, eu nunca me esqueço desse dia. Ele estava a fazer o papel do pai de uma jovem, na qual ele tinha que ter uma certa reação por causa da notícia que recebeu. E ele não conseguia ter a reação que as pessoas do bairro queriam. Há uma senhora lá, a tia Tabita, que é a mãe de um amigo meu de infância, e que era a coordenadora do grupo na altura, porque a tia Tabita foi uma das impulsionadoras
Ela queria muito se vingar do Kazenga, não sei porquê. Então ela que deu a ideia para formar o grupo. Temos miúdos aqui no nosso bairro que são chalados e tudo mais, porque lá é uma zona mesmo fértil nessa coisa. E eu estava sentado a assistir. E o meu irmão entrava, fazia, reagia, o encenador dizia, não é assim. Epa, explicava que era assim. Eu assim de longe, disse, não, Ângelo, faz como a mãe faz. E como todo mundo conhecia a minha mãe, como é que era, porque o Foge a Tempo é um bocadinho também a minha mãe. Por quê? Porque é aquele mais velho no bairro que quando lhe insultam, é engraçada a reação dele. E a minha mãe era disso. Às vezes quando passasse, os jovens saudavam, ela ofendia em Quimbundo, às vezes mandava para isso. Quer dizer, era aquela mais velha que estava sempre chateada. Ninguém entendia por quê. E então disseram, vem da fazer... E todo mundo foi unânime. Faz como a tia faz isso aqui. Porque a minha mãe era daquele tipo de mãe. E assim também que eu consegui aprender um bocadinho de Quimbundo. Ela falava duas coisas, o resto é Quimbundo, se entender, entendeu. Se não entender, galheta. Então nós aprendemos a falar Quimbundo, pelo menos eu e ainda o meu irmão, mais ou menos por causa disso. E a minha mãe, quando tivesse uma notícia do gênero, ela reagia, ofendia em Quimbundo, dava chapada, depois é que ensinava como é que se faz. Nisso seu irmão consegue então... Não conseguia fazer, e eu fazia muito bem, porque eu era o expert no bairro em imitar todos os mais velhos do bairro. Então faço a primeira vez, todo mundo gostou. E é isso, a visão faz assim. Eu saio, ele faz, como eu orientei. Não foi ainda assim o que o diretor queria. Disseram, Costa, vem experimentar de novo. A ilusão começou já a me subir. Já era difícil. Cada vez que eu entrasse, mudava. Entrei, de novo, todo mundo... Entra o meu irmão, tenta outra vez, nada. Disseram, vai você outra vez. Então, na terceira vez que eu entro, aí eu já estava mais seguro de mim, porque já estava impulsionado pelo sorriso das pessoas. Sabe que quanto mais pessoas sorriem, mais inspiração tem para fazer piada. Então, disseram, não, Ângelo sai, fica o Costa. Só que eu era menor de idade, era muito pequeno e muito magrinho. E ter que fazer o papel do pai. E fiquei até hoje. Depois afastaram o meu irmão. E quantos anos de humor de lá para aqui? Muitos. Eu tenho de Tunesa, vamos fazer agora em março 21 anos. Eu comecei aos 14, estou já nos 40. Começa sozinho? E Não, éramos um grupo. Uhum. Então, e como é que chega aos tunesas? Por causa dessa cena do crime que eu estava a envolver-me. Depois, sabe que, não sei se sabe, mas lá em casa deverão saber, quem tem familiar ligado ao mundo do crime, é muito difícil desistir. Porque o grupo depois te persegue. Porque se acontece alguma coisa com um grupo, a polícia descobre alguma coisa, eles desconfiam sempre daquele que desistiu e começas a sofrer perseguições. E com o meu irmão também, e eu, quando ele pôs-me a trabalhar na obra, eu comecei a trabalhar na obra e tal, e como já estava meio adulto, já aí na casa dos 17 anos, 18, eu resolvo alugar a minha primeira casa. A minha primeira casa onde eu fui morar foi com 17 anos. Porque eu dormia na sala, na casa do irmão, e depois comecei a ter problemas com a cunhada. Forçosamente tive que arrendar um quarto. O quarto que eu arrendei era colado a uma latrina. E aquele cheiro todo saía e ia para o meu quarto. E eu sou o pedreiro e diretor de profissão. E eu estava fazendo biscato na casa de um senhor, Martinho Gamboa, que também infelizmente já faleceu. E tive a honra até de homenageá-lo, uma das minhas filhas, com o nome dele. Então, o senhor olhou para mim, tão franzino, mas bom profissional. E um dia desses resolveu conhecer a minha casa. Não sei se era desconfiança ou o quê. Quero conhecer a tua casa. Eu disse, bem, vamos. O senhor levou-me até a casa e tal. E quando ele disse, onde é que tu vive? Vivo nesse quintal. Ele entrou no quintal, saudou todo mundo, tudo bem, mostra-me lá a tua casa. Eu acho que ele já queria ajudar-me de alguma forma, mas queria ver como é que eu vivia. Quando eu abro a porta, eu entro, como eu já estava habituado com o cheiro, ele assim que tenta entrar, põe o pé na porta e recua. E pergunta, tu vives assim? Eu disse, sim. Esta casa é tua. Sim, tu dormes aí dentro. Sim, está cheira a fezes. Sim, eu disse, mas é a casa que eu tenho, não tenho outro sítio para ficar. Daquele dia o senhor disse, não, eu tenho uma casa na Samba, casas abandonadas na Samba e na ilha. Depois tu vais escolher uma das duas onde vais ficar. E então o senhor, quando tomou conhecimento daquele meu estado social, solidarizou-se muito comigo. E como eu era pedreiro de profissão e a única forma que ele tinha de ajudar-me era arranjar trabalho para eu não voltar no mundo do crime, eu tinha por missão ficar aqui todos os dias de pé em frente à casa do senhor, na porta em frente da Ardep. A casa aqui onde está a Ardep, bem em frente.
para arranjar biscato, assim, se tivesse a aparecer pessoas que precisavam de descarregar alguma coisa, fazer algum trabalho em casa, eu ficava ali. E às vezes de manhã o senhor também, graças a Deus, ajudou-me bastante. Eu não tive mais essa necessidade de carregar coisas ali no bairro, mas ele disse, fica aqui na minha porta. Ele sempre que acordasse de manhã, falava com colegas de serviço que tivessem alguma coisa em casa para arranjar, e eu ia arranjando. Depois o senhor comprou um terreno grande e colocou-me lá como chefe da equipa. E fui fazendo meus trabalhos de pedreira e tal. Depois fui conhecer as casas que ele disse. Uma era mesmo lixeira do bairro, era uma lixeira mesmo, porque era uma casa abandonada, então o bairro todo deitava o lixo ali. E eu disse, não, eu olhei para as casas, uma era na Samba, da Samba era muito grande, era uma super vivenda. E a da Ilha era uma casa mais, era um quintalão grande, com um anexo de 2 quartos. Eu disse, não, vou preferir ficar aqui. E nessa de eu vir ficar aqui todos os dias à espera de biscato, passa por mim uma ex-colega do teatro do Sambizanga, que eu já tinha saído do Sambizanga e fui para a Ilha. Então ela diz, conhecia o Orlando, que é o meu colega do grupo, que pertencia a um grupo de teatro. E disse a Orlando, eu tinha acabado até também na altura de fazer uma formação paga pela FNLA, aqui na União dos Escritores Angolanos, onde eu fiz o curso de teatro, encenação, andamento artístico, dicção, abordagem. Foi um curso, foi um dos melhores cursos de formação artística que eu tive na minha vida. Então não foi só o talento, também temos academia aí dentro. Sim, tenho várias formações na área. E então eu saio, ele conhece o Orlando aqui, apresentaram-me, e coincidentemente eu estava a mudar-me do Sambizanga para a Ilha, e o grupo estava na Ilha. Naquela altura eles até hoje gostam de ver comigo que eu bebia, usava cabelo encaracolado, usava brinco e tudo. Típico mesmo de um jovem, de um adolescente do Sambizanga. E conheço o Orlando e tal. Eu tinha dito que não, que tinha acabado de fazer uma formação artística, assim e tal, e que tinha essas valências. E levaram-nos Tunesa. Também fui morar na Ilha, tudo no mesmo ano, isso em 2001. E cheguei lá, fiz o teste no grupo, passei. Em 2 semanas conquistei o cargo de diretor artístico por causa das valências que eu tinha. E comecei a viver aqui na Ilha. Este grupo já era os Tunesas? Já era o coletivo de artes Tunesa Teatro. E então comecei a fazer parte do grupo. Na tal casa onde eu fui, como disse, era uma lixeira, eu não tinha dinheiro para pagar uma empresa de desinfestação. Não tinha noção do que é uma empresa de desinfestação, verdade seja dita. Comecei a... Tirei o lixo todo da casa, aquela coisa de tirar o lixo, enterrar, varri, e entrei assim. À noite a dormir, andavam bichos no corpo, porque tiramos o lixo, limpamos um bocadinho. E hoje temos o Costa que temos. Yeah. O Costa, ou seja, ao longo da sua trajetória, encenou vários personagens, mas o General Foge a Tempo é o que se tornou mais mediático. A que se deve? Experiência. Porque eu digo sempre assim, que não existe nada mais valioso no homem do que a experiência. Nós podemos ter um currículo invejável, um certificado com 20, 30, 40, e uma pessoa que nem sequer passou na mesma academia que nós, mas com uma estrada longa, com bastante experiência, tem melhores resultados no trabalho. E eu penso que Foge a Tempo, muito para além de talento, é resultado da minha experiência, que foi adquirindo ao longo dos anos. Nas suas encenações, né, ainda voltando aquilo para o General Foge a Tempo, o General Foge a Tempo mostra-se um conhecedor das diferentes figuras políticas e figuras que participaram nas várias facetas da história angolana. Tem estudado muito aquilo que é a história angolana para conhecer esses personagens todos? Angolana e não só, porque eu percebi que hoje em dia o Foge a Tempo já está na boca e nos olhos do mundo. Tenho estudado quase tudo, com maior incidência sobre Angola. Porque o sucesso começou aqui e eu faço para o meu povo, e o que eu faço para o meu povo que depois pode ir lá fora. Então tenho, de facto, conversado e estudado muito. Por incrível que pareça, Costa, não é fácil fazer rir as pessoas. Onde é que tira tanta inspiração? Da necessidade de ver o homem feliz. Eu digo sempre assim nas pessoas, eu falo muito de Deus, porque eu sei que essas transformações todas que eu... É um cristão. Não sou cristão como tal, mas tenho muita fé, porque eu nem vou à igreja. Mas eu tenho muita fé, eu acredito no meu bom Deus. E muita coisa
que eu faço, eu digo às pessoas assim, Deus quando nos dá poder, Ele dá-nos, depois põe duas missões na nossa frente. De um lado põe o homem, do outro lado põe o dinheiro. E nós temos a missão de escolher. Ou escolher servir o homem, que é o Filho de Deus, ou escolher o dinheiro, o resultado do teu poder. Mas eu escolhi o homem e não escolhi a riqueza. O facto de eu escolher o homem, não serei rico, mas também não serei pobre. Quem tem muitos amigos à volta, jamais passará fome. Jamais passará necessidade. No meio dos vários amigos, há alguém que tem a solução de um pequeno problema que eu tenho. Então, hoje o meu maior pagamento é ver as pessoas a rirem. Não tens noção do quão feliz eu fiquei de saber que por conta de uma piada minha, que é aquela que eu fiz com os antigos combatentes, em que estavam todos da UNITA, a FENELA, a MPLA, o quão bem eu fiz a este país. Né? Porque eu vi a Angola toda a sorrir unida. A dizer que afinal podemos estar unidos. Não afinal, só fazer rir, mas essa capacidade de unificar. Sim, unificar. Esse é o meu grande sonho. Porque eu sinto que nós estamos muito desunidos. Nós hoje, as pessoas unem-se muito mais facilmente para destruir alguém ou algo do que para construir ou salvar alguém que está-se a perder. Muito bem. Numa das suas edições do mês de fevereiro de 2024, o Jornal de Angola publicou um artigo que dizia o seguinte: nunca alguém terá feito o presidente João Lourenço rir tanto em público como o fez o humorista Costa Vilela. O que representou para si aquele momento, poder ver o Presidente da República? Uma grande vitória e o cumprimento de uma missão. Como eu disse, eu quero ver o meu povo feliz. E eu pude mostrar, através da minha piada, que não é nada daquilo que estamos a pensar. Isso é para vermos o efeito terapêutico e unificador que o humor tem quando bem usado, quando usado ao serviço da sociedade e não das pessoas ou das causas dos outros. Nos últimos tempos, em Angola particularmente, tem sido grande, ou seja, grande o número de humoristas. Vemos nascendo cada vez mais jovens a enverdar então para este que é o caminho das artes, propriamente para o humor. Que conselho deixa aos novos talentos? O conselho que eu tenho dado sempre a eles, eles têm agora bases suficientes para serem melhores do que nós, ou melhores do que eu. Têm bases suficientes para serem grandes humoristas, porque eles têm fontes. Nós, quando começamos, não tínhamos essa fonte. Mas o grande conselho que dou é estudem. Não serás, nunca ninguém será um grande humorista se não estudar, se não conhecer o seu povo, se não conhecer a sua realidade, se não conhecer as outras realidades que muito próximas de nós estão. Porque o humor é terapia, e a terapia é para curar, não é para ferir. Então, mas tu só podes ser um bom terapeuta se você estudar. Se você conhecer o problema das pessoas, se você conhecer as necessidades das pessoas. Fora disso, você é mais um engraçado que conta uma história que alguém riu, mas não vais curar ninguém. Muito bem, para curar e não para ferir. Falava aqui sobre os estudos, mesmo conquistando o seu espaço, não deixou de estudar nem de formar família. Não. O conhecimento é o maior poder que qualquer homem pode ter. Grandes sociedades nesse mundo desenvolveram-se não pelos recursos naturais e minerais, mas pelo homem. E o homem com conhecimento é um ganho muito grande para um país. O homem sem conhecimento é um risco muito grande para a própria segurança do Estado. Porque é muito fácil manipular alguém que não tem conhecimento. É muito difícil você dobrar alguém com conhecimento. Então, é importante que continuemos a estudar, para não reclamarmos de injustiça quando estamos a ser injustos. É importante continuarmos a estudar para conhecermos a nossa realidade e a realidade dos que estão à nossa volta. É importante continuarmos a estudar para amanhã, quando estivermos a sofrer, não culpar os outros pelo nosso sofrimento. Porque às vezes nós queremos atirar pedra a alguém que está bem, porque investiu nele. Como eu não investi em mim, acredito que aquele que está bem é que é o culpado. Mas a principal coisa disso, a principal responsabilidade disso, não é só a pobreza, mas é a falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E facilmente és manipulado por quem tem conhecimento. Muito bem. Nós o conhecemos como humorista. Como é que é a disciplina em casa? Refiro-me enquanto chefe de família. Olha, eu sou muito disciplinado e eu sou muito pela felicidade. Sei ser pai quando os meus filhos precisam de um pai. Sei ser amigo quando precisam de amigo. Estou constantemente... Aliás, eu estou sempre rodeado de sobrinhos e as minhas filhas.
Eu não sei porque os meus sobrinhos, quer da parte da minha esposa, quer da minha parte, estão sempre rodeados a mim. Estão sempre. E eu sei ser mesmo amigo deles. Eu comprei uma PlayStation, quando é aquele dia de ser o amigo deles, sento, vamos jogar play, desafio, perdeu, ganhou. Às vezes até faço aposta e tal. Mas a autoridade não falta. Não. Nós não precisamos ser maus para impor respeito. Precisamos ser bons. É sorrindo que vamos educar as pessoas, não é com a cara trancada. Porque as pessoas não podem ter medo de nós. As pessoas têm que ter respeito e amor por nós. As pessoas só valorizam aquilo que eles respeitam e amam. E não aquilo que eles têm medo. Medo é falsidade, porque ele, através do medo, ele não consegue te mostrar quem ele é. Mas se tu chegar, jogar PlayStation, brincar... Por exemplo, eu conto um episódio. Há uns tempos foram ver 2 cunhados meus em casa. E um dia eu estava no quarto a descansar. Eu gosto muito de coisas... Eu não bebo, então consumo muitas coisas doces. E eu trouxe algo, vejo a minha filha aí guardar no quarto. E eu perguntei, por quê? Para ninguém mexer. Vai voltar isso ali. Vai voltar ali. Eu não tenho que viver escondendo as coisas. Põe ali, as pessoas têm que ter disciplina e saber que nem tudo que está aqui é nosso. Mas não preciso falar. Eu coloquei ali, ninguém tem que mexer. Por exemplo, eu tenho um macaco, que é uma das coisas mais lindas que eu tenho. O meu macaco é muito chato. E, no princípio, as pessoas faziam muita confusão com ele. Mas hoje todo mundo sabe que ninguém pode maltratar aquele macaco. No princípio, maltratavam. O dia que me viram, de facto, nervoso, foi quando eu encontrei o meu macaco maltratado. Ele não fala, mas eu dou conta quando não lhe dão comida. Porque logo que vê que eu cheguei, ele emite um som e ele já tem um gesto próprio quando ele é castigado em casa. Podem bater o meu macaco, eu quando chegar eu vou dar conta que bateram o macaco. Primeiro é que ele não fica alegre. Senta, fica assim triste a olhar para mim. E essa eu pergunto, quem bateu no meu macaco? E todo mundo já sabe. Então, são culturas. Hoje em dia, ninguém toca no macaco. Como ele é muito assanhado, eu já ensinei a todo mundo, disse, ele tem medo de chinela. Pega a sua chinela, ele mostra assim, ele vai ficar no canto, não vai sair o dia todo. Então é uma forma de educar as pessoas com alegria, com desporto. Eu fui criado de uma forma, no Sambizang, eu não sei se muitos pais fazem. Eu gosto muito quando estou em casa, aos sábados, quando não tem um espetáculo de tarde, procuro um tempo para estar com a minha família. Minha mulher, meus filhos, meus sobrinhos. E há umas músicas do tempo do meu pai que eu também ouço. No princípio, as minhas filhas, papai, essa música dos velhos, a minha mulher também, mas a castigar. As mulheres comentam, as miúdas que essa tuas músicas, eu disse, não, deixa só. Quando fomos para o quarto, eu expliquei, não, a minha ideia não é que elas tenham que, não é que eu goste dessas músicas. Essas músicas trazem uma recordação muito boa para mim. O tempo que eu era filho, que eu ficava com meu pai, vinham os amigos comprar vinho, mandavam comprar vinho, ficávamos ali no quintal a conversar, a comer, a ouvir a conversa deles. Isso criou em mim uma memória. Fui educado assim, então. Isto vai criar outra memória na memória das minhas filhas. Passado um tempo, é a música que todo mundo em casa ouve aos sábados. Aqueles sambas antigos, David dizer. E agora o clima em casa é este. Quando estamos em casa fim de semana, ligam a música, todo mundo fica a ouvir. Então isso criou uma memória. E através dessa música nós vamos transmitir conhecimentos, transmitir valores aos nossos filhos. Costa, para si quem são os tunesas? É a segunda parte de mim. É das coisas mais importantes que eu tenho na minha vida. Dos maiores ganhos que eu tenho na vida depois da minha família, claro, porque foi através dos tunesas que o Costa se transformou no que é. Qual foi o impacto que a saída do Gilmar trouxe aos tunesas? O impacto é sempre negativo, porque nós começamos 5 jovens com muito amor, com muita amizade, com muita união, e de repente começamos a ver um irmão a transformar-se dentro da organização e do nada vem, ou premeditadamente, claro, e vem pedir o fim da ligação. Não foi fácil. Podemos hoje dizer, não faz falta no grupo. Não, faz sempre. Fazia falta na altura, porque é como um casal. Estamos a dormir felizes, convictos que vamos morrer juntos. E do nada a mulher acorda, ou o marido acorda que não quero mais. Até nos acostumamos com a partida, ainda cria um certo sofrimento, um certo vazio. Mais do que colegas, eram uma família. Logicamente. Muito Todos nós mudamos a vida um do outro. Qual foi o dia mais alegre da sua vida? Eu tenho tantos dias alegres que eu já nem sei definir qual foi. O dia mais alegre da Mais minha memorável? vida. Sabe que eu mesmo, enquanto pobre, nunca dificilmente ficava triste com a pobreza. E fazer uma pergunta desse é um bocado difícil, porque eu sou muito alegre, estou sempre a transmitir energia às pessoas, então não consigo marcar o dia mais alegre da minha vida. E o dia mais triste?
O dia mais triste foi quando vi partir o meu irmão mais velho. É das coisas que eu não consigo lembrar. Quantos anos? Morreu com 40 e tal. Porque era alguém que lutou muito por mim. O que eu sou hoje é parte do sonho dele. E não teve a oportunidade de o Não ver? viu, não está a ver. Isso é parte que me dói muito. Hoje temos esse Costa, que é uma referência para a nossa juventude, alguém que saiu do mundo do crime. Como é que é? Alguma vez já cruzou-se com integrantes do grupo em que fez parte, na altura em que esteve envolvido no mundo do crime? Como é que é? Já continuamos sempre a falar, graças a Deus. Que mensagem passa? Não, esse é um assunto que nós até já nem aceitamos tocar entre nós. Vivemos a vida de forma leve, não lembramos mais aquilo. Todos saíram? Graças a Deus. Só o último que tinha ficado acabou perdendo a vida nessa vida mesmo, que é o Orlando. Mas de resto estamos todos bem. Bem de vida e de saúde, né? Porque muitos não chegaram até onde eu cheguei. Continuam ali no bairro a sofrer as vicissitudes da vida, mas é a vida. Sabemos que é um homem de família, muito ligado à sua família. O que é que se lhe oferece dizer sobre o fenómeno fuga à paternidade? É um ato de responsabilidade muito grande. Eu até por acaso, antes de entrar aqui na entrevista, estava a falar com uma senhora aí, que eu esqueci o nome. Estávamos a falar do fenômeno de pessoas a comer no lixo, do fenômeno de pessoas a publicarem nas redes sociais. Nós não temos noção do mal que estamos a fazer ao país e a estas pessoas. Porque tem várias motivações fantasmas por detrás disso. Motivações políticas, motivações pessoais também. E então eu disse que às vezes nós, quando estamos a promover certas coisas nas redes sociais, temos que ter cuidado, porque às vezes estamos a ferir a nós, quando estamos a perceber, estamos a ferir alguém. E muitos de nós hoje em dia queremos ter 3, 4, 5 mulheres. E depois, quando vem a quantidade de filhos, não conseguimos assumir, queremos fugir e deixar esta criança nas mãos de uma mulher. Mas isso tem consequências. Quais são as consequências? O aumento do índice de criminalidade, o aumento do índice de pobreza, o aumento da prostituição, porque as pessoas depois desesperam-se, no desespero vão vendendo o que têm de mais precioso, sobretudo as mulheres, que é o corpo, não é? Então muitas vão acabando prostituindo-se. Então, quando você, pai, fez filho, não cuida dos teus filhos, não dá afeto, não dá atenção, você está criando um futuro gatuno ou uma futura prostituta. É o que acontece. Então, é que nós, os homens, porque somos os maiores promotores da fuga à paternidade, temos que ter noção clara disso. De que o futuro gatuno e a futura prostituta vai ser a minha filha e o meu filho. Com essa nossa atitude. E pai algum quer saber que o filho está nesta vida ou que a filha agora é um comércio, é uma comerciante de sexo. Então este fenômeno, primeiro, deve ser um problema de consciência pessoal, depois coletiva. Eu digo que é impossível tu coordenares uma equipa quando tu próprio não és coordenado. É impossível tu educares a filha ou o filho se tu não és educado. Então é preciso que nós, mesmo pais, homens, tenhamos noção clara dos riscos que os nossos, que são os nossos filhos, sobrinhos e irmãos, correm com esse comportamento. Costa, já para terminar, que mensagem deixa, particularmente para a camada jovem, as pessoas que deixaram de sonhar por conta das vicissitudes da vida? Eles têm que perceber que não são os únicos que estão a passar por vicissitudes na vida. Se saís de manhã, todos já vais encontrar um jovem com um saco de gelo, gasosa, no ombro. E quando tu gritas gasosa, ele corre 100 metros a 200 metros, vai vender uma única gasosa de 500 kwanzas. Às vezes até corre tanto que acaba não vendendo porque o carro vai embora. Mas se voltares no dia seguinte, vais encontrar o mesmo jovem no mesmo sítio. E devemos lembrar que nem todos os ricos nasceram ricos. Existem muitos ricos que eram pobres. Assim como o Geu Costa, que está aqui a falar, eu não contava na minha vida que um dia fosse entrar aqui num estúdio para falar. Né? Nas condições em que eu nasci, cresci e vivi,
epá, é complicado você hoje acreditar que eu cheguei aqui. Então, não são as condições com que tu nasces que vai definir quem tu serás no futuro. Tu, com a tua atitude. É importante que nós, enquanto pobres, temos que acreditar. Para mim, eu digo sempre assim, a pobreza é a maior escola que a vida pode te dar. Porque é na pobreza onde você aprende. Se não tem bife, vai comer peixe frito. Mas se não tem Mercedes, vai transformar o teu Starlet em Mercedes. Ou seja, o pobre é um engenheiro, um cientista. Então, estas vicissitudes, eu uma vez postei, eu posto sempre frases motivacionais nas minhas redes sociais, eu escrevi: se a tua condição social atual não te é favorável, não te preocupes. Use ela como uma fase de aprendizado para as grandes vitórias que virão no futuro. Tu não podes querer ser PCA da Angop se você não passou ali a varrer, não sofreu, você de repente chega aqui PCA. Até vais ser PCA, mas o teu trabalho não vai ter glória. Você não tem experiência, você não sofreu, você não sabe como é que vai resolver um problema na empresa. Você não sabe quais são as verdadeiras necessidades dos colegas. Como é que você vai chegar aqui de paraquedas, bum? Pode até ter sofrido noutras áreas, noutros sítios, chegar aqui sim, se ela virar PCA, mas tem que trazer a tua experiência tem que virar o know-how que você vai passar para os outros. Então a grande mensagem que eu deixo a todos os jovens angolanos: parem de esperar do governo. Porque se eu, Costa, hoje estou bem, em vez de eu ir pedir no governo, o governo é que vai vir pedir a mim. Epa, Costa, precisamos de ti para fazer isso. Por exemplo, eu digo sempre assim, não, eu vou voltar, eu tenho que voltar no Sambizanga para ir salvar mais pessoas. E com base nisso que eu tenho estado a falar, a administração do Sambizanga chamou-me há dias: epa, temos este espaço, aquele espaço, o que é que tu pretendes fazer aqui? Disse, não, eu aqui quero criar uma escola de arte, aqui vou fazer uma biblioteca e um centro de apoio psicológico, porque aqui tem muitos problemas de agressão física entre pessoas do mesmo sexo, entre familiares, desentendimento entre vizinhos. Isso é falta de acompanhamento. Então temos que começar a moldar a mente das pessoas. Nosso muito obrigado uma vez mais por ter aceito então o nosso convite, o tempo que esteve aqui conosco. Ouvíamos então Costa Vilola, humorista, que nos últimos tempos tem dado o que falar com o personagem Foge a Tempo. Já sabe, é sempre um prazer trabalhar para si.